Você já parou para imaginar o que aconteceria se o homem mais procurado do México cruzasse o caminho de uma criança de apenas 11 anos, vendendo chicletes em uma estrada poeirenta do interior? O que você está prestes a conhecer não foi filmado, não saiu em jornal nenhum, e com certeza vai te deixar sem reação. Esta história verdadeira vai transformar completamente tudo o que você pensava sobre um dos homens mais perigosos da história. Joaquim Archibaldo Guzmán Loera, conhecido mundialmente como El Chapo, o comandante absoluto do cartel de Sinaloa, a organização criminosa mais poderosa e lucrativa de todo o continente americano. Um homem cuja simples menção do nome faz autoridades tremerem, que desafiou os sistemas de segurança mais avançados do planeta e que comanda uma rede de operações maior que muitas corporações multinacionais. Porém, o que jamais te contaram, o que a mídia esconde propositalmente, é o que se passou numa tarde sufocante de agosto nas montanhas de Sinaloa. Era uma quinta-feira do mês de agosto. O calor beirava os 44 graus. A terra seca explodia em nuvens de poeira a cada rajada de vento que cortava a Sierra Madre. A estrada que ligava Badiraguato a Culiacán tinha se transformado em um corredor de desespero, onde a miséria humana se exibia sem pudor algum. No meio da confusão de caminhonetes velhas, burros carregados e o calor insuportável, existia uma figura minúscula que chamava a atenção de todos que passavam por ali. Lucas Navarro, com seus 11 anos recém-completados, carregava nas costas uma caixa de madeira cheia de chicletes, balas e cigarros que pesava quase o mesmo que ele. Suas sandálias de borracha estavam rasgadas nas laterais, mostrando os calos e feridas de seus pés pequenos. Sua camisa xadrez vermelha, que um dia pertenceu ao pai, agora pendia enorme em seu corpo franzino, coberta pela sujeira de dias trabalhando debaixo daquele sol castigador. Mas o que realmente impressionava não era sua aparência miserável, e sim a força inabalável que brilhava em seus olhos castanhos. Chiclete, bala, cigarro, tudo baratinho, tudo fresquinho, gritava Lucas com uma voz rouca de tanto repetir as mesmas palavras. Sua avó, Dona Refúgio, estava em casa acamada com pneumonia grave, sem um centavo para remédios, sem plano de saúde, sem nenhuma perspectiva. Seu pai tinha morrido 2 anos antes, numa emboscada na serra, deixando para trás uma família despedaçada e dívidas que cresciam como erva daninha. Lucas não fazia ideia de que naquela tarde o seu destino estava prestes a se entrelaçar com o do homem mais influente e temido de todo o território mexicano. Não tinha a menor noção de que uma escolha que faria nos próximos instantes transformaria sua existência de um jeito que nunca poderia ter sonhado. A caminhonete blindada Chevrolet Suburban preta parou na beira da estrada. Vidros totalmente escurecidos, pneus militares reforçados, blindagem nível 7, preparada para suportar até explosivos. Dentro do veículo, 6 homens fortemente armados mantinham vigilância absoluta, mas toda a atenção estava voltada para o homem sentado no banco de trás, do lado direito. Joaquim Guzmán observava a cena através do vidro escuro. Seus olhos, penetrantes como lâminas afiadas, estavam cravados naquele garoto que não parava de correr entre as caminhonetes, oferecendo sua mercadoria com um sorriso que contrastava violentamente com a brutalidade de sua realidade. El Chapo tinha visto milhares de crianças nas estradas. Havia cooptado muitos para sua estrutura. Tinha sido testemunha da pobreza extrema que devasta o México, mas algo em Lucas era completamente diferente. "Patrão, já podemos seguir", murmurou o motorista. Um sujeito robusto com marcas pelo rosto que contavam histórias de combates brutais. "Espera aí." A voz de El Chapo era baixa, quase inaudível, mas carregava o poder de parar exércitos inteiros. Lucas se aproximou da caminhonete blindada. Através do vidro escuro, não conseguia enxergar quem estava lá dentro, mas isso não o intimidou. Bateu delicadamente no vidro com seus dedos pequenos e sujos. "Chiclete, senhor. Balas. Cigarro. Tudo baratinho, pode confiar." O que aconteceu em seguida ninguém jamais tinha presenciado. O homem mais procurado do México, aquele que tinha humilhado o governo federal fugindo de prisões de segurança máxima, aquele que movimentava bilhões de dólares, abaixou o vidro de sua janela. Lucas deu um passo para trás instintivamente. Não de medo, mas de surpresa total. O rosto que surgiu por trás do vidro
Tinha uma intensidade que pouquíssimos seres humanos conseguem expressar. Olhos que tinham visto coisas demais, que tinham comandado ações que a maioria não conseguiria nem conceber. Porém, naquele exato momento, esses olhos estavam fixos num menino de 11 anos com uma coragem que o havia impressionado profundamente. Como é teu nome, garoto? A pergunta saiu com uma delicadeza que nenhum de seus homens tinha ouvido antes. Lucas, senhor. Lucas Navarro. Quer comprar alguma coisa? Tem um chiclete bem bom, balas de tamarindo, cigarros também. El Chapo estudou o menino por um momento que pareceu durar uma eternidade. Viu as mãos rachadas pelo trabalho pesado. Viu a determinação nos seus olhos. Viu algo que tinha perdido há muitas décadas. Pureza genuína, lutando contra um universo impiedoso. Quantas coisas você tem aí nessa caixa? Um monte, senhor. Tenho uns 50 chicletes, umas 60 balas e 2 maços de cigarro. Quero tudo. Lucas não conseguia acreditar no que acabava de ouvir. Tudo aquilo representava 300 pesos. Era mais dinheiro do que tinha conseguido juntar no mês inteiro. Tudo mesmo, senhor. Tem certeza? El Chapo confirmou com a cabeça e tirou uma nota de 1000 pesos do bolso. Lucas arregalou os olhos. Nunca tinha segurado uma nota daquele valor nas mãos. Senhor, não tenho troco para tanto dinheiro, não. Não precisa de troco nenhum. Mas eu quero que você me conte uma coisa. Por que você está aqui? Por que não está na escola igual os outros garotos da tua idade? A pergunta atingiu Lucas como um soco no estômago. Por um breve instante, sua máscara de valentia se rachou e por seus olhos passou um lampejo de sofrimento que El Chapo reconheceu na hora. Era a mesma dor que ele carregava havia décadas. Minha avó está muito doente, senhor. Está com febre alta e tosse com sangue. A gente não tem dinheiro pro médico. Meu pai não está mais aqui. Alguém tem que trabalhar, não é? Essas palavras, simples, ditas com a honestidade brutal de uma criança, fizeram algo que as balas, as ameaças e as operações policiais nunca tinham conseguido. Tocaram o coração do homem mais duro do México. El Chapo se lembrou da própria infância em La Tuna. Lembrou de sua mãe quebrando pedras para ganhar algumas moedas. Lembrou da fome, do desespero, da sensação de que o mundo todo estava contra ele. Lembrou de quando ele também teve que amadurecer rápido demais para sustentar sua família. Sobe aqui, disse de repente. Os homens de El Chapo ficaram tensos imediatamente. Nunca tinham visto o chefe fazer algo assim. Lucas, por sua vez, hesitou por um segundo. Não precisa não, senhor. Posso tirar as coisas da caixa sozinho. É pesada, mas eu aguento. Eu disse para subir. Vamos levar tua avó para o melhor hospital de Culiacán. Lucas olhou fixamente para aquele homem desconhecido. Alguma coisa na voz dele dizia que podia confiar, mas também alguma coisa alertava que esse não era um homem qualquer. O senhor é polícia? A pergunta arrancou um sorriso amargo do rosto de El Chapo. Seus homens trocaram olhares nervosos. Ninguém sabia como o patrão reagiria a tamanha inocência. Não, Lucas. Não sou polícia, mas sou alguém que pode ajudar tua avó. Você confia em mim? Lucas olhou na direção de onde ficava sua casa. Calculou mentalmente quanto tempo levaria correndo até lá. Quanto tempo perderia se isso fosse uma piada cruel. Mas também calculou o quanto poderia ganhar se esse homem realmente conseguisse ajudar sua avó. Confio sim, senhor. Lucas subiu na caminhonete blindada mais cara de todo o México. Sentou em bancos de couro legítimo que custavam mais do que tudo que sua família tinha possuído em anos. Os homens armados olhavam para ele com uma mistura de espanto e respeito. Nunca tinham visto o patrão agir daquele jeito. Onde você mora, garoto? No povoado de San Ignacio, senhor. Casa da Dona Refúgio. Todo mundo conhece lá. Mas é um lugar meio perigoso. Talvez seja melhor não ir. El Chapo e seus homens trocaram um olhar que Lucas não conseguiu decifrar. San Ignacio era território completamente controlado pelo cartel de Sinaloa. Era literalmente território de El Chapo. Não se preocupa com segurança, Lucas. A gente vai ficar bem. A caminhonete seguiu em direção a San Ignacio. Durante o trajeto, El Chapo observava Lucas, que olhava pela janela com uma mistura de nervosismo e empolgação. O menino não fazia ideia de que estava sentado ao lado do homem mais procurado pelos Estados Unidos, com uma recompensa de $5 milhões sobre sua cabeça. Lucas, você sabe ler e escrever? Sei sim, senhor. Eu ia super bem na escola antes de ter que começar a trabalhar. Que matéria você mais gostava? Matemática, senhor. Adoro fazer contas.
Minha professora falava que eu tinha jeito para isso. El Chapo acenou pensativo. Durante décadas, tinha recrutado jovens para sua organização, mas sempre procurava pelos mais agressivos, pelos mais violentos, pelos que já tinham perdido qualquer esperança. Nunca tinha parado para pensar no potencial desperdiçado, nos talentos que a miséria esmagava antes que pudessem florescer. A caminhonete chegou em San Ignácio. As ruas de terra batida, as casas de tijolo sem reboco, os fios elétricos pendurados perigosamente, os buracos na estrada que pareciam crateras. Era um mundo que El Chapo conhecia perfeitamente bem. Era o mundo de onde tinha saído e para o qual, paradoxalmente, tinha condenado milhares de famílias. É aqui, senhor, a casa amarela com a porta marrom. A casa de Lucas era uma construção de 3 cômodos, com paredes de adobe e teto de telha quebrada, que fazia o interior virar um forno de dia. El Chapo observou a pobreza extrema que cercava aquela moradia e sentiu algo que não experimentava há anos: culpa. Lucas desceu da caminhonete e correu para dentro de casa. Vó, vendi tudo e tem um senhor aqui que disse que pode te ajudar. Dona Refúgio saiu de casa cambaleando. A febre tinha enfraquecido tanto ela que mal conseguia ficar de pé. Quando viu a caminhonete blindada e os homens que a acompanhavam, seu instinto de proteção disparou imediatamente. Lucas, o que você fez? Com quem você se meteu, menino? El Chapo desceu da caminhonete devagar. Refugio olhou para ele e soube instantaneamente que aquele homem era perigoso, não por ameaças ou armas, mas por algo que emanava dele, uma autoridade que só possuem aqueles que tomaram decisões de vida e morte milhares de vezes. Dona Refúgio, seu neto me vendeu chicletes hoje. É um menino trabalhador e corajoso. Ele me contou que a senhora está doente e precisa de um médico. Refugio olhou para Lucas, depois para El Chapo, depois para os homens armados que ficaram perto da caminhonete. Sua mente de avó calculava riscos e chances com velocidade impressionante. Senhor, não sei quem o senhor é, mas a gente não tem dinheiro para pagar favor nenhum. Não quero seu dinheiro, dona. Quero ajudar. Por quê? Ninguém ajuda desconhecido sem querer algo em troca. A pergunta atingiu El Chapo com força inesperada. Por quê? Por que tinha parado? Por que estava ali expondo sua segurança, perdendo tempo precioso com uma família que não conhecia? Porque seu neto me fez lembrar de alguém que conhecia há muito tempo. Quem? Eu mesmo. Refugio estudou o rosto daquele homem por um longo momento. Viu algo em seus olhos que a tranquilizou e a aterrorizou ao mesmo tempo. Viu sinceridade, mas também viu um abismo de vivências que preferia não conhecer. Lucas, entra para dentro. Mas vó, o senhor quer te ajudar. Entra agora, menino. Lucas obedeceu relutante. Refugio se aproximou de El Chapo até ficar bem perto. Eu sei quem o senhor é, sussurrou. El Chapo não mudou a expressão, mas seus homens ficaram alertas imediatamente. O povoado inteiro sabe. Todo mundo fala do senhor. Os jovens te admiram, as avós te temem. E o que vai fazer com essa informação? Nada, porque a única coisa que me importa é meu neto. E se o senhor pode me ajudar a continuar cuidando dele, então não me importa quem seja. Essa resposta desarmou completamente El Chapo. Durante anos esteve cercado de pessoas que o temiam, que o respeitavam por medo, que diziam o que ele queria ouvir. Mas essa mulher, enfraquecida pela doença e pela pobreza, falava com ele com uma honestidade que tinha esquecido que existia. Sobe na caminhonete, dona. Vamos pro Hospital Ângeles. Não posso pagar esse hospital. Já tá pago. Refugio olhou para a casa onde Lucas esperava espiando pela janela. E meu neto vem junto. O trajeto até o hospital foi silencioso. Refugio ia perdendo e recuperando a consciência por causa da febre. Lucas segurava sua mão enquanto observava os prédios luxuosos de Culiacán passarem pela janela. El Chapo fazia ligações em voz baixa, dando ordens que fariam os melhores médicos da cidade estarem esperando quando chegassem. Chegaram no hospital e foi como se tivesse chegado o presidente. Médicos, enfermeiros, diretores, todos correram para receber os recém-chegados. Refugio foi levada direto para a emergência enquanto Lucas ficou na sala de espera. Impressionado com a decoração luxuosa do lugar, El Chapo sentou ao lado dele. Pela primeira vez desde que se conheceram, estavam totalmente sozinhos. Lucas, tá com fome? Um pouco, senhor.
El Chapo chamou um de seus homens e pediu comida. Em minutos, Lucas tinha na frente dele a primeira refeição completa que via em semanas. Come tudo o que quiser. Lucas comia devagar, saboreando cada pedaço. El Chapo observava e via nele uma versão de si mesmo que nunca tinha conseguido ser. Lucas, quero te perguntar uma coisa importante. Fala, senhor. Se tua avó melhorar, se você puder voltar para a escola, se tiver todas as oportunidades do mundo, o que você gostaria de ser quando crescer? Lucas parou de comer e olhou fixamente para El Chapo. Era a primeira vez em anos que alguém perguntava sobre o futuro, Sobre seus sonhos, sobre algo além da sobrevivência do dia a dia. Queria ser veterinário, senhor. Queria cuidar dos animais que o pessoal tem na serra. Muitos bichos morrem porque não tem ninguém para tratar deles. Essa resposta simples e honesta atingiu El Chapo como um raio. Durante décadas, construiu um império baseado na destruição, na violência, no aproveitamento do desespero alheio. E esse menino, criado na pobreza mais extrema, sonhava em cuidar, em ajudar, em fazer o bem. E por que quer fazer isso? Porque já vi muito animal sofrer, senhor. Já vi muito burro, cavalo, cachorro passar necessidade. Se eu pudesse cuidar deles, muita gente ficaria mais feliz também. El Chapo fechou os olhos por um momento. Na mente apareceram imagens de todas as famílias que destruiu, de todos os jovens que recrutou, de todas as mães que choravam seus filhos mortos por culpa dele. E aqui estava esse menino que cresceu no meio dessa violência, sonhando em curar o mundo. O médico saiu da emergência com expressão séria. El Chapo e Lucas se levantaram na hora. Como está minha avó, doutor? Sua avó tem pneumonia grave bilateral. Se tivesse chegado 2 dias depois, teria sido tarde demais, mas chegou a tempo. Com tratamento adequado, vai se recuperar completamente. Lucas começou a chorar de alívio. Pela primeira vez em semanas, pôde se permitir ser criança. Pôde se permitir sentir medo. Pôde se permitir confiar que tudo ia dar certo. El Chapo colocou a mão no ombro de Lucas. Viu? Vai ficar tudo bem. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Não sei como vou pagar isso. Não precisa pagar nada, Lucas, mas quero te pedir uma coisa. O que for, senhor. Quero que me prometa que vai voltar para a escola, que vai estudar muito, que vai se tornar esse veterinário que quer ser. Prometo, senhor. Prometo. El Chapo sabia que essa promessa mudaria a vida de Lucas, mas o que não sabia é que também estava mudando a dele próprio. Durante os dias seguintes, enquanto o refúgio se recuperava no hospital, El Chapo fez algo que nunca tinha feito. Se envolveu pessoalmente na vida de uma família que não tinha conexão com sua organização. Pagou todos os gastos médicos, garantiu que Lucas tivesse comida e roupa nova, e mais importante, garantiu que pudesse voltar para a escola. Mas a história não terminou aí. Uma semana depois, quando o refúgio já tinha alta e Lucas tinha voltado às aulas, El Chapo recebeu uma ligação que não esperava. Senhor, é o Lucas. Oi, garoto. Como vocês estão? Muito bem, graças ao senhor, mas queria te contar uma coisa. Fala. Hoje na escola, a professora pediu pra gente escrever sobre nosso herói e eu escrevi sobre o senhor. El Chapo sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. Durante décadas, foi chamado de muitas coisas. Chefe, patrão, líder, inimigo público número 1, mas nunca, jamais alguém o tinha chamado de herói. Lucas, eu não sou herói. Pro senhor é sim. O senhor salvou minha avó. O senhor me ajudou quando ninguém ajudou. Pro senhor é o melhor homem do mundo. Essas palavras ecoaram na mente de El Chapo por dias. Se pegou pensando em Lucas nos momentos mais inesperados, durante reuniões importantes, enquanto tomava decisões que afetariam milhares de pessoas, enquanto planejava operações que mudariam o rumo de sua organização. 2 semanas depois, El Chapo tomou uma decisão que surpreendeu toda a sua estrutura. Anunciou que qualquer criança menor de 15 anos que fosse encontrada trabalhando nas estradas, em território controlado pelo cartel de Sinaloa, seria levada de volta para a escola, não para recrutar, mas para educar. Seus comandantes acharam que tinha enlouquecido. Seus inimigos pensaram que era estratégia de mídia. Mas El Chapo sabia a verdade. Um menino de 11 anos conseguiu o que anos de guerra e violência não conseguiram. Mostrou outro jeito de exercer poder. A notícia se espalhou rapidamente pelos povoados pobres de Sinaloa. Avós desesperadas começaram a procurar os pontos de controle do cartel. Não para pedir proteção ou trabalho,
mas para pedir que seus netos pudessem ir para a escola. Era algo completamente inédito na história do crime organizado mexicano. Mas a história de Lucas e El Chapo estava longe de acabar. 3 meses depois do encontro na estrada, Lucas tinha melhorado suas notas de forma espetacular. Suas professoras não acreditavam na transformação do menino, que quase abandonou a escola. Uma tarde, enquanto Lucas fazia lição na mesa da cozinha da casa nova deles, porque sim, El Chapo também garantiu que tivessem uma moradia digna, bateram na porta. "Lucas, vai ver quem é", gritou o refúgio da cozinha. Lucas abriu a porta e se deparou com El Chapo, mas dessa vez estava sozinho, sem seguranças, sem caminhonete blindada. Parecia um homem comum. "Senhor, o que faz aqui?" "Vim ver como você tá e te..." Pedir um favor. Qualquer um, senhor. El Chapo entrou na casa. Era pequena, mas limpa. Simples, mas cheia de amor. Nas paredes tinha desenhos de Lucas, fotos da família e, num lugar de destaque, um diploma certificando que Lucas foi o melhor aluno de matemática da turma. "Lucas, você acha que uma pessoa pode mudar? Acha que alguém que fez coisas ruins pode se tornar uma pessoa boa?" Lucas olhou fixamente para El Chapo. Com seus 11 anos tinha uma sabedoria que poucos adultos possuem. "Acho que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins porque não têm escolha, senhor. Mas se tiverem chance de fazer o bem, sempre vão escolher isso. E você acha que eu sou uma pessoa boa? Sei que o senhor é uma pessoa boa. O que fez pela minha avó e por mim não é coisa de pessoa ruim." El Chapo ficou em silêncio por um longo momento. Depois tirou um envelope da jaqueta e entregou para Lucas. "O que é isso, senhor?" "Abre." Lucas abriu o envelope e encontrou uma carta de aceitação na melhor escola técnica de Culiacán, junto com uma bolsa completa, que cobria todos os gastos até a universidade. "Senhor, eu não posso aceitar isso." "Por que não?" "Porque é demais. Já fez muito pela gente." "Lucas, quero te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém." El Chapo se sentou na pequena sala e Lucas sentou na frente dele. "Quando eu tinha sua idade, também vendia coisas na estrada. Minha família era muito pobre, igual a sua. Mas ninguém parou para me ajudar. Ninguém perguntou quais eram meus sonhos. Ninguém me deu chance." Lucas escutava atento sem interromper. "Aí tomei decisões erradas. Busquei dinheiro fácil, poder rápido, respeito por medo. E agora, 30 anos depois, tenho tudo o que achei que queria, mas não tenho paz." "E por que me conta isso, senhor?" "Porque você é a chance que eu nunca tive. Você é a pessoa que eu podia ter sido se alguém tivesse acreditado em mim quando era criança." Lucas sentiu o peso dessas palavras. Sem entender completamente a magnitude do que significavam, intuía que algo muito importante estava acontecendo. "Senhor, o senhor se arrepende das coisas que fez?" A pergunta atingiu El Chapo como um soco. Ninguém em sua organização teria coragem de fazer essa pergunta. Mas Lucas não era parte do mundo dele. Lucas era parte de um mundo melhor. "Sim, Lucas, me arrependo de muita coisa, mas não posso mudar o passado. A única coisa que posso fazer é tentar que o futuro seja melhor." "E como vai fazer isso?" "Ajudando meninos como você, dando as chances que nunca tive, garantindo que tenham escolhas melhores que as minhas." Lucas olhou para a carta de aceitação que tinha nas mãos. Representava tudo o que tinha sonhado, tudo o que parecia impossível apenas meses atrás. "Senhor, se eu aceitar isso, o que quer em troca? Só uma coisa." "O quê?" "Que quando for veterinário, quando tiver sucesso, quando tiver sua própria família, se lembre desse momento e ajude outras crianças como você foi um dia." Lucas acenou solenemente. Era uma promessa que mudaria não só a vida dele, mas as vidas de muitas pessoas. "Prometo, senhor. Prometo." El Chapo se levantou para ir embora, mas Lucas o deteve. "Senhor, posso perguntar uma coisa?" "Claro." "O senhor tem filhos?" A pergunta tocou uma ferida profunda no coração de El Chapo. Tinha filhos, mas a natureza do trabalho os afastou dele. Viviam no exterior, protegidos, mas privados do pai. Seguros, mas sem possibilidade de relação normal. "Tenho sim, tenho filhos. E eles sabem que o senhor é uma pessoa boa." El Chapo sentiu a voz falhar. "Não sei, Lucas. Espero que um dia possam me ver como você me vê." Lucas se aproximou de El Chapo e o abraçou. Era um abraço inocente, sem segundas intenções, cheio de gratidão e carinho genuíno. Para El Chapo, foi como receber o perdão que nunca achou que merecia. "Um dia seus filhos vão ter orgulho do senhor, porque o senhor me ajudou, e eu vou ajudar muitas outras crianças. Seus filhos vão saber que o pai deles
mudou o mundo pro bem. Essas palavras ecoaram na mente de El Chapo por semanas. Pela primeira vez em décadas, começou a imaginar um futuro diferente. Não só para ele, mas para sua organização, para sua família, para o México. A história de Lucas virou lenda nas estradas de Sinaloa, mas não a versão que conhecemos, e sim uma versão diferente. O povo começou a falar do dia em que El Chapo parou para ajudar um menino. Não para recrutar, mas para salvar. E algo estranho começou a acontecer em território do cartel de Sinaloa. As avós não escondiam mais os netos quando viam caminhonetes do cartel. Os jovens não viam mais o crime organizado como única saída da pobreza, porque agora sabiam que tinha outra opção, que tinha alguém disposto a investir na educação deles em vez da destruição. El Chapo estabeleceu um fundo secreto para bolsas de estudo, oficialmente. Não existia, não tinha registros, não tinha papéis que conectassem com ele. Mas todo mês, dezenas de crianças de famílias pobres recebiam a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Lucas se tornou o primeiro beneficiário desse programa, mas não o último. Durante os anos seguintes, centenas de crianças seguiram seus passos, e cada uma carregava consigo a mesma promessa. Quando tivessem sucesso, ajudariam outros. 5 anos depois do encontro na estrada, Lucas não era mais o menino magro e desesperado que vendia chicletes debaixo do sol castigador. Aos 16 anos, era o melhor estudante de biologia de todo o estado de Sinaloa. Tinha ganhado concursos nacionais de ciências, desenvolvido projetos de saúde animal que chamaram a atenção de universidades internacionais e tinha ofertas de bolsas completas nos Estados Unidos e Europa. Mas Lucas tinha outros planos. Uma tarde de dezembro, enquanto revisava seus projetos finais na biblioteca da escola, recebeu uma ligação que não esperava. Lucas, sou eu. A voz de El Chapo tinha mudado. Não tinha mais a dureza implacável que lembrava do primeiro encontro. Tinha algo diferente. Algo que soava como cansaço. Senhor, que bom ouvir sua voz. Como tá? Bem, garoto. Pode vir me ver? Preciso falar uma coisa importante contigo. Claro, senhor. Onde? Lembra do hospital onde levamos sua avó? Te espero no café da frente às 6 da tarde. Lucas chegou pontual como sempre. El Chapo já estava lá sentado numa mesa do canto, vestido como empresário comum. Mas Lucas percebeu imediatamente que algo tinha mudado. O homem mais temido do México parecia vulnerável. Senta, Lucas. Quero te contar uma coisa. Lucas sentou e estudou o rosto do homem que mudou sua vida. Tinha linhas novas ao redor dos olhos, cabelos brancos que não estavam antes, uma expressão que nunca tinha visto. Senhor, tá tudo bem? Lucas, durante esses 5 anos fiquei pensando muito na nossa conversa, no que você disse sobre mudar, sobre ser uma pessoa boa, e tomei uma decisão que vai mudar tudo. El Chapo tirou uma pasta de maleta e colocou na mesa. O que é isso, senhor? A escritura de um terreno de 100 hectares nos arredores de Culiacán. Quero que você construa lá a escola veterinária mais moderna de todo o México. Uma escola onde meninos